Então, pessoal, aí mais uma aulinha de física agora, física, acabou, física! Olha só, então, o conteúdo que ficou faltando, gráficos do movimento uniforme. Então, é assim. Então, a gente viu já a questão relacionada a conceitos, exercícios de velocidade média, de função horária. Vamos relembrar lá a função horária, que a gente vai ocupar hoje. Então, tem a equação da velocidade média lá, né? Velocidade, distância dividido pelo tempo. Ou Deus vê tudo, né? Tem a equação da posição, que o pessoal diz sorvete, né? S igual a SI mais V vezes T. Ou do X, chevette. Pode-se colocar I ou zero, que representa como inicial, né? Então, posição inicial, velocidade e tempo. Nas duas situações. Então, a gente tem uma função horária ali, que ela vai depender do tempo para achar a sua posição. Para isso, nós temos dois tipos de gráficos do movimento uniforme. O primeiro gráfico, ele é de posição por tempo, tá bom? Posição por tempo. Então, vou colocar um exercício qualquer, aí sempre eu pergunto, me responda, me dê um exemplo. Aqui não tem, então vocês podem gritar daí que eu não vou escutar. Então, vou colocar um valor aleatório aí. S igual a 15 menos 2 vezes T. E eu quero que vocês façam o gráfico desta função. Vamos fazer juntos. Então, primeiro, ela é uma função de que tipo? Estão vendo na matemática, essa é uma função de primeiro grau, né? Uma função afim. Para a construção de uma função afim, eu preciso delimitar quantos pontos? No mínimo 3. Por quê? Porque eu sei que daria uma reta, mas eu tenho que verificar isso via gráfico. Então, no mínimo, eu tenho que ter 3 pontos para eu delimitar a minha reta. Então, eu tenho o tempo e a posição. O tempo eu vou colocar 3 valores mais fáceis. Se vocês quiserem colocar 1 milhão, 1 bilhão e 1 trilhão, coloque, não tem problema. Mas eu vou colocar ali 1, 2 e 3. E a posição? A função que eu passei para vocês é 15 menos 2 vezes t. Então, primeiro, eu vou trocar o t por 1. Vai ficar S igual a 15 menos 2 vezes 1. Da onde eu tirei esse 1? Daqui, gente. 2 vezes 1, 2. Muito bem. 15 menos 2, 13. Ok? Próximo. S igual a 15 menos 2 vezes. E o T vale 2. 2 vezes 2, 4. 15 menos 4, 11. Ok? E o tempo 3? S igual a 15 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 15 menos 6, 9. Aí eu vou pegar e vou fazer o gráfico. O gráfico aqui, gente, eu não tenho régua, não é milimetrado, então fica difícil. Mas assim, ó, tempo no eixo X, posição no eixo Y. No sistema internacional, aqui normalmente ele diz que é no sistema internacional. Então o tempo é em metros, tempo é em segundos e a distância é em metros. Então eu tenho ali os 3 distâncias, 9, 11 e 13. O gráfico é de vocês, então vocês que delimitam aonde vocês querem colocar. Se vocês querem colocar o 0, marcar o 9, 11, o 13. Só não pode ficar muito desproporcional o intervalo entre os números. Mas aqui aonde começa, aonde termina, é você que delimita no teu gráfico. 1, 2 e 3 são os tempos. Então, 1, 2 e 3. Que eu coloquei. 1 está para 13. 2 está para 11. E 3 está para 9. Vocês podem ver que traçando os pontos, ó.
você descobre que eles estão descrevendo uma reta que está caindo, que ela é decrescente. Então, quando a reta é decrescente, se diz que o movimento está voltando. O movimento é, portanto, de acordo com o movimento uniforme, ele é retrógrado. Ok? Ele está voltando. Passar um segundo exemplo, que é o exemplo A. O exemplo B, todos, eu vou colocar assim, construa o gráfico das funções no SI. Então, vamos colocar aqui, S igual, agora um outro. 11 mais 5 vezes T. De novo, relembrando. Então, o tempo vai ser tempo e posição. 1, 2, 3. E o S? 11 mais 5 vezes T. E o tempo? Primeiro vale 1. Então, vai ser 11 mais 5 vezes 1. Vamos fazer mentalmente. 5 vezes 1, 5. 11 mais 5, 6. S igual 11 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. 10 mais 11, 21. S igual 11 mais 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 15 mais 11, 26. Agora a gente faz o gráfico no sistema internacional. 1, 2, 3. Tempo em segundos. Distância em metros. 16, 21 e 26. 1 está para 16. 2 está para 21. E 3 está para 26. Olhem agora. Ele está subindo. Quando a reta está crescente, este movimento é dito como progressivo. Você também pode ver pelo sinal, ó, progressivo e retrógrado. Ele está indo para frente. Este é o primeiro tipo de gráfico que nós vemos, tá bom? Temos o segundo tipo de gráfico ainda. Mas eu vou passar um exemplo relacionado a este gráfico agora. Então aqui eu dei o exemplo A e B e vou colocar como 1 para a construção do gráfico. Vou colocar como exemplo 2 agora. Determine pelo gráfico em qual distância estarão os móveis após 7 horas. Tá bom? Eu vou passar o gráficozinho agora. Distância em quilômetros, tempo em horas. 1, 2, 3, 4. 20, 40, 60, 80.
Então, aqui eu passei um gráficozinho para vocês que relaciona dois móveis, o móvel A e o móvel B. O móvel A, você pode ver que ele começou de 60 e em 4 horas ele está no 80 km, 80. E o móvel B, ele partiu do zero, ele está bem mais rápido. Então a gente precisa saber, após 7 horas, quando chegar em 7 horas, qual vai ser a distância entre eles. Calculando, a gente descobre, de uma certa forma, esse tipo de exercício. Ele não é tão fácil quanto parece. Primeira perguntinha para vocês. Vou apagar aqui o gráfico do movimento progressivo para eu poder continuar. Primeira pergunta que eu poderia fazer para vocês. Uma perguntinha fácil, interpretação fácil de gráficos, tá bom? Em qual posição e em qual tempo eles se cruzam? Ou ele ocorre a ultrapassagem, já que os dois estão indo para o mesmo sentido, né? Os dois são progressivos, um está mais rápido que o outro, então um vai acabar ultrapassando o outro. Então, em qual posição, em qual tempo ocorrerá a ultrapassagem? Então, olha, no tempo 4 horas e na distância 80 km, a partir da origem, é quando ele vai ocorrer a ultrapassagem. Agora, vamos pensar aí, para fazer esse tipo de exercício, vamos lá. Eu vou pegar primeiro o móvel A. E vou ter que construir para ele a função horária. S igual SI mais V vezes T. S igual. O SI, ele partiu do 60. A função horária nunca vai ter o T, que é a função horária. Mas a velocidade. A velocidade, como que eu descubro? Eu vou ter que pegar pela equação da velocidade. Então, ó, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. E eu vou ter que ver a variação da distância e a variação do tempo. Então, do ponto do móvel A, eu tenho esses dois pontos aqui, ó. Então, o quanto variou a distância? Ele foi do 60 até o 80. Ele aumentou 20. Em quanto tempo? Daqui, ó, daqui até aqui. Ele aumentou 20 km de distância de 0 até 4 em 4 horas. Então, ó, 20 dividido por 4 deu 5 km por hora. Esta é a velocidade do móvel A. Então, aqui, 5 é a velocidade. Essa é a função horária para o meu móvel A. O móvel B, eu farei a mesma coisa. S igual SI mais V vezes T. O SI, ele partiu do zero. O tempo, eu não tenho a velocidade. Vamos calcular. Distância dividido pelo tempo. Distância, olha, ele foi do 0 até o 80, ó. Ele subiu 80 em também, ó, 4 horas. Você pode pegar qualquer ponto ali que está valendo, bom? Vai dar 20 km por hora. Então aqui é 20. Também tem que tomar cuidado. Lembrem lá, se os dois estiverem indo para cima, os dois são mais. Mas se um estiver indo para cima e outro para baixo, um progressivo e um retrógrado, um é mais e o outro é menos. Agora, eu vou ter que... A minha pergunta é: em qual distância eles estarão? Então, primeiro eu vou ter que achar a distância. Para o A, eu vou achar a distância para o A. Eu vou trocar o T por 7. Então, vai ficar 60 mais 5 vezes 7. Resolve a primeira multiplicação, sempre. 5 vezes 7, 35. O móvel A vai estar no quilômetro 95. E o móvel B? Ele vai ser 0 mais 20 T. E o T é 7. 20 vezes 0 não é nada. 20 vezes 7 é 140 quilômetros.
Que fique bem claro, eu não perguntei aonde eles estariam, senão já estaria respondido. Eu perguntei após 7 horas qual a distância entre eles. Para isso eu vou ter que diminuir os 140 do 95. Então eu faço a posição para achar a distância final, eu acho a posição do B menos a posição do A. Ou seja, 140 menos 95, que vai dar 45 quilômetros. Essa é a resposta deste exercício. Essa é uma das partes mais difíceis dentro de movimento uniforme. Quando ele pede gráfico, cruzamento de móveis, que você tem que interpretar isso aqui e fazer o cálculo, né? Então eu considero essa uma das partes mais difíceis dentro de movimento uniforme. Essa é aquela questãozinha para tirar o 10 dentro de um movimento uniforme, que não é um conteúdo tão difícil, mas tem uns exercícios legais aí de pensar um pouco. Ok para posição por tempo? Pergunta? Vão perguntando aí, vão se comunicando aí, vão avisando todas as dúvidas que vocês têm aí sobre os móveis, os movimentos aí que tem. Tem o segundo tipo de gráfico ainda que temos que entender, tá bom? Então vamos lá, vou apagar aqui, apagandinho aí, e vamos passar ao segundo tipo. O segundo tipo é mais fácil. Então, o segundo tipo de gráfico é o gráfico de velocidade por tempo, tá bom? Velocidade por tempo. A característica do movimento uniforme é qual? A velocidade não pode mudar. Então, pegar o gráfico, função horária aí, ó. S igual a 30 mais 4 vezes T. No SI. Dentro de velocidade por tempo, tá bom? Esse aqui é o segundo tipo de gráfico do movimento uniforme. Então, aqui eu pego 3 valores de tempo. Lembra lá, vai dar uma reta também, né? Claro. 1, 2, 3. E a função, o S. Gente, no movimento uniforme, quanto que vai valer? Eu não vou trocar, quando eu trocar o tempo, eu vou achar o S. A velocidade está ali. Ela já aparece, ela não vai mudar. A velocidade não muda no movimento uniforme. Então ela vai ser o que está multiplicando o tempo, sempre. Então S, neste exemplo, o S vale sempre 4. Só isso. E como é que eu faço o gráfico? Só pego ali. Tempo e velocidade. Metros por segundo, segundo. Indiferente do tempo, né? A velocidade ela sempre se mantém constante, nesse exemplo em 4. O valor poderia ser negativo e mesmo assim você poderia colocar o valor ali, tá bom? Indiferente de ter ali o valor ou não, ok? Tranquilo? Perguntas? Não? Então vou passar um segundo exemplo dentro de velocidade por tempo, apagando o exercíciozinho aqui, vão registrando, vão anotando, vão vendo se tem dúvida, gente. Pausem o vídeo, peguem e vê se vocês conseguem entender, vão perguntando aí, né? E vão registrando, vão copiando, vão tendo esse arquivo aí para vocês poderem entender e depois revisarem a aula. Sempre tem que ficar anotando o caderninho do lado para ver se está conferindo, se entendeu o exercício. O movimento uniforme é um conteúdo simples, mas mesmo assim é um conteúdo que dá um pouco de dificuldade. Tá bom? Ok? Então, agora a gente tem o tempo e a velocidade.
tem uma propriedade dos gráficos de velocidade por tempo. Vamos supor que um determinado móvel, ele sempre descreve a função. Um móvel descreve seu deslocamento de acordo com o gráfico. Determine este deslocamento. Vamos supor que este móvel ele percorreu por 3 horas uma velocidade, 3 segundos, uma velocidade de 80 metros por segundo. Quanto ele terá caminhado? É uma propriedade dos gráficos de velocidade por tempo. Se eu encontrar a área aqui, ó, eu consigo achar a distância. Porque lembra lá, Deus vê tudo. Então a distância, velocidade, 80, a altura e o comprimento, 3. 80 vezes 3, 240 metros. Agora, se a gente fosse pegar um gráfico um pouco mais elaborado, vocês teriam que lembrar da área do gráfico. Como é que calcula a área? Lá de matemática, né? Vamos pegar um gráfico que seja definido por um exemplo, por um círculo. Você teria que lembrar qual é a área do círculo. Aqui no caso não vai ter objetos circulares, mas vai ter trapézio, vai ter determinadas situações onde ele tenha um retângulo, vai ter determinadas situações onde ele tenha um triângulo, pode aparecer, tá bom? Então aqui assim, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó, 3. Calcule o deslocamento. Aqui, ó. Tempo em horas, velocidade em quilômetros por hora. Então aqui 30, aqui 50, aqui 2 e aqui 6. Como que eu acho o deslocamento nesse tipo de exercício? Então olha, aqui ele vai ter 2 áreas. Então eu vou ter que fazer a área 1. Quanto que é a área 1? 30 vezes 2. 60 quilômetros. E quanto que é a área 2? 50 vezes... Será que é vezes 6? Não. Porque 50 é a altura. Concordo. Mas aqui não dá 6. Porque ele começou do 2. Ele foi do 2 até o 6. Do 2 até o 6 ele passou 4 horas somente. É um cuidado que vocês têm que ter.
50 vezes 4 é 200. Agora, para achar o deslocamento total, a gente só soma. 200 mais 60, 260 quilômetros. Ok, gente? Tranquilo? Uma pergunta aí dentro da parte de gráficos? Vamos conversando, vai ter aquela listinha de exercícios boa para vocês resolverem. E vamos conversando aí, que daí em breve fazemos aquela atividade avaliativa. Tudo de bom, até mais!